Olá você, eu sou Luciane Sartori e vou conversar com você hoje a respeito das variações da linguagem. Acho que o nome já diz, não é? A linguagem pode variar? Não só pode, como às vezes deve. Às vezes ela deve variar, a depender da situação em que nós vivemos. A gente até pode chamar isso de variação situacional. Sim, porque se eu estou, por exemplo, numa situação é, formal, como por exemplo uma formatura, eu vou ter de ter um tipo de linguagem muito diferente daquela linguagem que eu tenho quando eu estou lá num barzinho conversando com amigos e amigas, não é? Porque se eu for super formal, usar todas as normas gramaticais que nós temos na nossa língua, eu vou ser a chata, pedante, arrogante. Perceba que a cada situação, então, a gente usa uma forma de linguagem. Outra coisa que eu também tenho que pensar que com quem que eu estou falando? Qual o objetivo da minha fala? Se eu usar todas as normas que a língua impõe, eu vou conseguir me comunicar com a outra pessoa? Pois é daí que vem a abertura dessa aula perguntando o que é comunicação. A comunicação, ela só acontece quando eu converso, por exemplo, com alguém e esse alguém me entende. Então, eu dei o exemplo da conversa, mas observe que toda vez que eu tento transmitir uma mensagem para alguém, se esse alguém não me entendeu, eu não me comunico. Portanto, eu tenho que saber exatamente que tipo de linguagem eu tenho de usar para que esse outro me entenda. E aí, como eu falei, tudo vai depender de cada situação. Tudo vai depender de cada indivíduo ou grupo de pessoas com o qual eu falo, certo? Porque é como eu digo, vamos repetir, se eu estiver conversando com amigos e quiser falar tudo certinho e bonitinho, eles vão me achar extremamente chata, não é? Que coisa aborrecedora a pessoa ficar falando tudo certinho. Até a pronúncia, quando a gente diz, por exemplo, a lousa quebrou. Isso é muito chato de se escutar. Portanto, a comunicação prevê que você tenha essa habilidade de usar uma determinada linguagem a depender de com quem você fala, qual o objetivo que você tem, né? E, e também você traduzir de forma correta. Era essa palavra que eu queria achar, de você traduzir exatamente o que você quer, certo? E aí é que a gente vai lembrar o conceito de língua, linguagem e fala. A língua é um código, a gente chama de idioma, mas ela vai ter suas normas, certo? Ela vai ter normas, por isso ela pode ser coletiva. Por isso, quando a gente vai para a escola, o professor quer passar para nós as normas. Por quê? Porque ele vai dar para você a estrutura que serve para todos, ou seja, para que todos entendam, certo? As normas servem para isso, para, na verdade, equalizar a comunicação. Veja, todos falamos a língua portuguesa, né? Digamos assim, no Brasil, o brasileiro, ele usa a língua portuguesa, certo? Muito bem, então, se nós falamos língua portuguesa, nós temos de ter um padrão para seguir, porque é isso que faz a comunicação ter um início, certo? Agora, a linguagem, por sua vez, sendo ela verbal ou não verbal, ou seja, com o uso da palavra ou sem o uso da palavra, não é? Quando a gente usa a palavra, a linguagem é verbal. Quando a gente usa um desenho como esse que você está vendo aí, a gente está usando a linguagem não verbal. A linguagem é, no final das contas, o uso do padrão da língua ou algumas divergências desse padrão, desde que eu consiga me fazer entender por aquele que me ouve, desde que eu respeite o momento pelo qual eu estou passando. Por exemplo, se é uma situação de formalidade ou não, como aquele que eu falei no começo desse encontro, tá certo? E a fala, como é que ela acontece? A fala, ela é extremamente abstrata, não é? A fala, aliás, a nossa língua, ela é completamente abstrata. A fala, por sua vez, vai ser a realização dessa língua. Tudo bem?
Então, por que a gente diz que a língua tem uma concepção abstrata? Ora, porque a língua tem um padrão e esse padrão se impõe. Agora, quando eu falo, não, aí eu ponho a língua para acontecer, entende? Por isso que ela é concreta e acaba sendo individual, porque cada um de nós acaba criando um estilo para entrar em comunicação. Muito bem. E é como eu disse para você, é daí que entram as variações de linguagem. Quando eu falo, por exemplo, que eu concretizo a língua, tiro ela da abstração de normas impostas. Por que eu falo abstração de normas impostas? Porque observe bem, quando nós nascemos, né, a gente vai participar de um grupo social que vai usar um determinado idioma, uma determinada língua, e a gente vai assimilar essa língua. E nós vamos nos comunicar como esse grupo social dos adultos com os quais nós vivemos, porque a criança ela faz isso, ela vai, é assim que fala, não é? Ela diz, por exemplo, eu faço, e a gente fala, a criança é bobinha, não, a criança é super esperta. Ela diz eu faço porque ela vê você adulto dizendo eu amo, eu compro, eu falo, logo eu faço. Ela é muito esperta, ela vai pegando o padrão. Percebeu a importância que o padrão da linguagem tem? A criança aprende o padrão e coloca o padrão em tudo. É que a língua tem as suas ressalvas, como a gente gosta de dizer, exceções, não é? Ela tem as suas irregularidades. Daí ela ser abstrata. Mas a partir do momento que nós passamos a usar essa língua e nós colocamos na nossa fala e na nossa comunicação, ela passa a ser concreta e isso é que faz sofrer a variação, certo? Então, está aí o conceito para você. Toda pessoa que fala um determinado idioma conhece as suas estruturas, aquilo que eu disse, por exemplo, da criança. Mas ela conhece as estruturas gerais de funcionamento dele. Isso não significa, no entanto, que todos os falantes de uma língua vão utilizar rigorosamente essas normas, essas regras, essas estruturas. Por quê? Porque nós teremos o meio social em que a gente viveu, a gente vai ter uma certa experiência de vida, que vai ser diferente do outro, cada um de nós vai ter uma experiência diferente do outro, certo? As experiências de vida, os grupos sociais com os quais nós convivemos, com os quais nós nos deparamos, as situações sociais em que nos encontramos, nos imporão a variação da linguagem, certo? É isso. Muito bem. Aliás, o bom falante é aquele que sabe usar a linguagem adequada para cada situação, certo? Então, olha só, a começar pelo próprio vocabulário. Veja o pãozinho, né? A gente gosta de falar pãozinho, não é? Ele é pão aguado lá no interior do Nordeste, no Ceará ele é o carioquinha, no Rio Grande do Sul ele é o cacetinho, na região norte ele é o carequinha, na França é pistola, em Portugal é carcaça ou cacete, e no Rio de Janeiro, gente, é o pão de sal. Primeira vez que eu fui ao Rio, e alguém me falou assim, mas tem pão de sal lá na padaria. Eu falei, do que essa pessoa está falando? Não é? Porque aqui em São Paulo é o pãozinho da padaria, certo? Então veja que as próprias palavras podem mudar. Olha que interessante, o vocabulário. E como eu disse para você, existe um grande número de fatores que vão interferir na maneira individual de cada um de nós nos expressar, certo? Então eu coloquei a primeira situação que pode fazer variar a nossa linguagem, que são as variações sociológicas. A depender do grupo social em que estivermos inseridos, nós vamos ter uma determinada linguagem. É o que nós chamamos de variações sociológicas ou diastráticas, né? Tem esses nomes chatinhos, mas o nome base, que é variação sociológica, faz a gente entender que a depender do grupo social em que estamos inseridos, nós temos uma determinada comunicação. Ou quando nós pertencemos a um determinado grupo social. Aqui você está vendo uma série de jovens conversando, rola, demorou, é nós, só. Então, veja, é uma linguagem até própria deste grupo, certo? Mas, a depender do contexto em que estivermos vivendo, nós também teremos uma variação. Veja lá, como dizem os feirantes, olha a mexerica! Ele quer que, na verdade, você prenda a atenção no produto dele, certo? E aí ele vai ter um objetivo e vai ser nesse contexto.
O que acontece é que o oferante grita. Você já pensou se na sua casa você ficasse o tempo todo gritando: Fulano, você vai fazer não sei o que agora? Veja, não. Então, essa fala, não é? Dessa forma gritada, vou chamar assim para você, né? Que eles, olha a mexerica, olha a bergamota. Vejam, é uma forma de oferante anunciar. Então, a depender do contexto, nós também usamos a linguagem de uma forma diferente. E veja que variações contextuais podem também ser chamadas de variação de registro, como variação ou variações diafásicas. Existem as variações históricas e como no passado se dizia vossa mercê, que não está escrito aí, mas era vossa mercê, o pronome vossa mercê, separadinho, virou vós mercê, vós um ser, você, e hoje a gente fala, você tá bem? Tá vendo? São diacrônicas porque são fora do tempo, ou seja, o tempo vai passando e a gente vai modificando as palavras. E a gente faz muito isso. Existem ainda as variações geográficas, também chamadas diatópicas. Olha o que acontece. A depender da região, da situação, da cidade, do bairro, do lugar onde a gente vive ou do grupo social ao qual pertencemos, nós mudamos a nossa linguagem. Veja, minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. Aí, veja lá o que diz, né, o Chico Bento. Poxa, fez você madrugar, coitado. Olha só, a gente poderia fazer um paralelo assim, não é? A linguagem de quem vive na cidade e a linguagem de quem vive no campo. Para a gente ver que, a depender da localização, a pessoa pode ter uma linguagem variada, não é? Veja que, por esses motivos todos, a gente entende que as variações de linguagem ocorrem de uma região para outra? Sim. De um indivíduo para o outro, de um grupo social para o outro, de uma situação para outra. Mas o que a gente não pode esquecer é que o bom usuário da linguagem vai ter consigo, né, aquilo que nós chamamos de adequação de linguagem. A depender da situação em que ele se encontra, ele usa um tipo de linguagem. Então, vamos voltar. Eu estou numa situação de formalidade. Eu tenho de usar linguagem formal. Então, eu sou, por exemplo, a paraninfa da formatura. Eu não posso fazer um discurso de linguagem completamente informal e totalmente despreocupada com a situação em que nós estamos vivendo. Eu não posso deixar de prestigiar os formandos. Então, tudo isso faz parte de um tipo de linguagem, né? Que, como eu disse, para você é o formal. Agora, numa situação de informalidade, como eu lá naquele barzinho conversando com os meus amigos, eu não tenho a menor preocupação com norma, nem com regra, nem com foco no meu público-alvo, porque ali são os meus amigos. Eu falo como eu quero, na hora que eu quero, no ritmo que eu quiser, e eles que reclamem, são meus amigos. Percebe? Então, tudo muda. Eu pus essa ilustração aqui porque tem a moça dizendo assim: observe bem a imagem e vá para as falas. A moça diz: eu falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano, alemão, ou seja, ela arrasa nos idiomas, né? E aí então a pessoa: e o português? Aí varia. Porque com português ela tem muita intimidade, daí ela vai variar. Gente, tô brincando. Não é que ela tem intimidade, não. Como ela pode saber todo esse monte de idiomas se o português, que é o idioma dela, veja que nós estamos falando de brasileiros em comunicação aí, não sabe dizer que varia, não é? Porque pode ser assim mesmo. Varia de uma situação para outra. O que ela não poderia, numa entrevista de emprego, dizer, aí varia, porque ela perdeu o crédito. Tá vendo? Aí a situação é que conta, não é verdade? Então, veja, considerações importantes sobre as variações linguísticas. As variações estão presentes tanto na linguagem falada, gente, quanto na linguagem escrita, certo? Porque a depender do contexto que se vive, do contexto até mesmo do texto escrito, é que nós vamos ter um tipo de linguagem sendo empregado, não é? Existe a variedade da língua padrão? Sim. Essa língua padrão, essa linguagem padrão, como eu falei para você, é aquela que segue as normas. Porque se ela é padrão, ela é padronizada para todos, para que nós possamos ter uma comunicação. Por mais que nós façamos a variação da linguagem, por mais que nós
não respeitemos todas as normas, nós somos capazes de identificar o que o outro está falando. E quando nós usamos a língua que é padrão, ah, dentro das normas dela, a gente acaba tendo um prestígio social. Você já percebeu isso? Sim, a gente até fala de preconceito linguístico, não é? Imagine um advogado dizer para você, eu sou advogado. Você não tem nem vontade de contratar esse advogado, afinal de contas, não é? Um advogado, ele tem de ter em mente que a principal ferramenta dele é a língua, no nosso caso, a língua portuguesa. E se ele a usa de forma adequada, correta, não precisa ser cheia de firula, não. Mas se ele usa dentro do padrão, nós conversamos muito ontem. Olha essa frase minha, simples, totalmente correta, dentro da língua padrão. Isso traz prestígio social e traz prestígio profissional também. Quem domina a linguagem domina o mundo. Por isso que a língua padrão também pode trazer para o outro a impressão de que aquela pessoa que fala bem tem poder econômico, não é? Também é um poder de grupos sociais. Veja que é como eu disse, quem usa a língua padrão e a usa corretamente domina o mundo. A gente pode não ter essa noção, mas é uma grande verdade. Compreender as variações linguísticas para melhor usar a linguagem em situações diferentes é aquilo que faz o bom falante, como eu disse para você, não é? Se eu sou realmente um bom usuário da língua portuguesa, eu não falo tudo certo sempre. Não é esse que é o bom usuário. O bom usuário é aquele que sabe adequar a linguagem à situação que ele está vivendo, certo? E veja, até por isso é muito importante a gente respeitar as linguagens dos diversos grupos sociais. Sim, por isso eu disse, eu estou conversando com uma pessoa mais humilde e ela fala nós vai, nós fica, nós foi, eu tenho de respeitar isso, compreender o que ela está dizendo e responder à mesma altura. Não significa por isso que eu tenha de usar assim, nós vai, nós foi, nós fica. Não, eu entendo o que ela diz, uso a minha linguagem e ela vai entender porque a língua padrão existe e tudo começa nela. Mas essa questão do respeito ele é bastante importante para que não haja discriminação social, tá bom? Muito bem, agora eu coloquei para você aqui uma questão, um exercício, e você tem aqui no comando a questão seguinte: no texto, a recorrência da variação linguística, ou seja, o fato de haver a variação linguística, remete a que tipo? Estilística, um estilo da pessoa, e histórica, aquela que a gente viu que vai mudando com o tempo. Diz respeito à geografia, onde essas pessoas moram, e também ao grupo social de que elas fazem parte. É histórica, de novo, ou geográfica, a gente já entendeu. Social ou estilística também a gente já entendeu, né? Então, vamos ler o texto para saber. Fio, faz um zóio de boi lá fora para nós. Só essa fala já dá para a gente perceber que é uma pessoa de origem humilde, não é provavelmente do interior ou de uma região específica. O menino saiu do rancho com um baixeiro na cabeça e no terreiro, debaixo de chuva miúda e continuada, enficou o calcanhar na lama, rodou sobre ele o pé, riscando com o dedão a circunferência no chão mole. Outra e mais outra. 3 círculos entrelaçados, cujos centros formavam um triângulo equilátero. Muito bem, isto era simpatia para fazer estiar, e o menino voltou. Certo? Pronto, vó. Então veja que ele fez o zóio de boi, não é? Era, na verdade, um triângulo equilátero que serviria como simpatia para parar de chover, para estiar. Bom, o rio já encheu mais? Perguntou ela. Xi, tá um mar d'água. Quer ver? Espia. E apontou com o dedo para fora do rancho. A velha foi até a porta e lançou a vista. Para todo lado havia água. Somente para o sul, para a várzea, é que estava mais enxuto, pois o braço do rio aí era pequeno. A velha voltou para dentro, arrastando-se pelo chão feito cachorro, né? Cadela, aliás, era entrevada. Havia 20 anos apanhara um ar de estupor e desde então nunca mais se valera das pernas que murcharam e se entorceram. Então, veja, eu não tenho que levar em conta o que aqui a linguagem do narrador, porque é uma história, você está vendo personagens aí,
mas a fala que ele usa, aqui fala que eles usam. Olha lá, "Xi, um mar d'água, fio faz um zóio". Veja, essa linguagem é típica de uma determinada região, de um grupo social, e por esse motivo é que a gente tem que entender que a variação recorre de acordo com a geografia e a sociedade, porque é o grupo social em que eles vivem, não é bem como a região onde eles vivem, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro.